Olá! Vamos continuar com a segunda parte dessa nossa série de Eliminando Condicionamentos da Alma. Como a gente já conversou a princípio, muitas vezes as pessoas chegam na sabedoria hiperbórea, descobrem muitas coisas importantes e não sabem, muitas vezes, técnicas ou práticas necessárias para fazer o seu próprio cerco e levantar a sua muralha, né? Ocupar a praça, que no caso seria ocupar o seu microcosmo, fazer o seu cerco, que isso também depende de um trabalho interno, e levantar a sua muralha para não receber mais nenhum tipo de influência externa do macrocosmo e do demiurgo. E isso se faz passo a passo, dia a dia, momento a momento, utilizando essas técnicas. Então, no primeiro vídeo, eu falei de uma forma geral sobre cada um dos passos. E eu pretendo agora, nesse nosso vídeo, nessa segunda parte, falar sobre os detalhes. A cada vídeo, vamos ver se a gente consegue dar exemplos práticos e detalhar cada vez mais essa possibilidade de ocupar a praça, levantar a nossa muralha, criar um cerco e levantar a nossa muralha. Então isso tem muito a ver com tomar realmente o nosso reinado, né, como seria no caso de Parsifal. Quem estudou a sabedoria hiperbórea sabe da história de Parsifal, que foi aquele que encontrou o trono vago e se coroou rei. Isso é uma simbologia de quem se apossa do seu microcosmo e se torna realmente o rei daquilo que é seu, daquilo que ele tem que controlar, aquilo que ele tem que governar. Então vamos aí, no primeiro ponto a gente falou sobre praticar um tipo de meditação que nos leva à interiorização de nós mesmos, mas, na verdade, a todo momento. Então, em primeiro lugar, observar os pensamentos, questionar os pensamentos. Isso é extremamente importante, porque quem não se conhece não vai a lugar nenhum. Quem não se conhece não se libera dos condicionamentos da alma. Quem não se conhece continua a ser manipulado, continua a ser marionete nas mãos de quem domina. E nós sabemos que estamos em uma prisão e que há dominadores. Então, como que nós fazemos isso? Antes de cada ação, sempre existe um pensamento. E esse pensamento, na verdade, tem que ser conhecido por nós. Temos que ter a capacidade de questionar os pensamentos. E questionar os pensamentos é não dar sentido aos pensamentos. Ou seja, começar a ver que os pensamentos não somos nós. Nós não somos nossos pensamentos. Os pensamentos podem vir de fora. Os pensamentos também podem vir de programações que nós tivemos na infância. Os pensamentos podem vir de premissas culturais preeminentes, ou seja, aquilo que nos ensinam na escola, na mídia,
no ambiente, nas tradições, na cultura. Nós somos feitos pelos outros. Um bebê nasce sem pensamentos. Então, a nossa condição normal é não ter pensamentos. Mas os pensamentos são incutidos em nós pela cultura que recebemos. Né? Então, é muito importante questionar os seus pensamentos e observar quando nós estamos atribuindo um significado a alguma coisa, a algum pensamento. Então, é importante que a gente se pergunte se esse significado que estamos atribuindo é realmente necessário. Não é? Por exemplo, vamos dizer que eu esteja pensando agora em como que amanhã eu vou pagar uma determinada conta. Né? E isso começa a me preocupar demais. Ou seja, eu começo a colocar muito sentido nisso. Vocês podem dizer, mas a gente tem que pensar nessas coisas. Não, a gente tem que fazer. Se temos condições de fazê-lo, se temos como pagar a conta, está resolvido. Se não temos como pagar a conta, nós simplesmente temos que analisar o que fazer para pagá-la, mas não nos preocuparmos com isso. Se temos uma pessoa da nossa família doente e ficamos pensando o tempo todo, por que essa pessoa está doente? Porque isso aí não vai resolver o problema da doença da pessoa. Se podemos levá-la a um médico, ajudá-la a curar, dar algum medicamento, façamos. Se não é possível, não há motivo para estar pensando nisso. Outra coisa, vamos dizer que alguém nos ofendeu e aí vem um pensamento e um sentimento de tristeza, de se sentir defraudado. Precisamos saber de onde vem isso. Por que estamos nos sentindo assim? Porque essa pessoa é tão importante o que ela pensa de nós? Será que o que ela pensa de nós é real? Ou seja, cada um vai ter a sua condição de observar o seu pensamento. Por que estou pensando nisso? Aonde isso vai me levar? Isso tem algum motivo prático? Eu posso resolver ou eu não posso resolver? Dessa forma, a gente vai eliminando muitos pensamentos inúteis. Muitas coisas que a gente poderia simplesmente se liberar. Os pensamentos, eles nos destroem muitas vezes. Os pensamentos nos controlam, o humor, a emoção, nos trazem depressão muitas vezes, porque nós não os observamos e somos controlados por eles. Então, sempre temos que perguntar se o significado que damos a um pensamento é realmente necessário, ou se estamos colocando uma interpretação pessoal, mas essa interpretação pessoal muitas vezes não é pessoal, ela é emprestada, porque muitos pensamentos que temos foram emprestados da cultura, foram emprestados de nossos pais, foram emprestados da mídia. Muitas informações que chegam até nós, elas são manipuladas para que pensemos daquela forma e, em consequência, atuemos como eles querem. Então, é muito importante que estejamos atentos aos pensamentos que nós temos, desde a hora que nós acordamos até a hora que nós nos deitemos para descansar. Por que estou pensando isso? Aonde isso vai me levar? Quem é que está pensando isso? De onde vem esse pensamento?
Devo realmente dar força, atribuir um significado, dar sentido a isso? Então, isso são perguntas que são importantes que façamos, porque esse primeiro passo de questionar os pensamentos vai nos dar uma condição especial. Vai começar a trazer uma mudança radical na forma como nós nos relacionamos conosco. E quando nós mudamos o relacionamento que temos com o microcosmo, o que é o microcosmo? É a alma, a mente, os diversos corpos sutis que temos e toda a estrutura cultural. Quando nós conseguimos compreender nosso microcosmos, controlá-lo ou pelo menos observá-lo, o mundo já deixa de fazer tanto sentido e também deixa de nos governar. É algo que começa a se instaurar dentro de nós de uma forma muito forte e que vai nos levar facilmente a estabelecer em volta de nós uma muralha protetora, uma muralha que nos isola do mundo material. Então é isso, por enquanto é só, depois nós vamos voltar com mais uma parte a respeito dessa eliminação dos condicionamentos da alma. Força e honra a todos e até breve.